Então, hoje a gente vai dar continuidade à parte de espelhos esféricos. Na aula passada, falamos dos conceitos básicos, espelho esférico. Hoje vamos falar sobre como é construída a imagem nos espelhos esféricos. E na próxima aula a gente vai passar para a parte matemática, que é a análise analítica. Aí, dando continuidade à parte de espelhos esféricos, vou fazer um pequeno resumo aqui de como é propagado os raios de luz, como é refletido o raio de luz no espelho esférico. Se ele vem paralelo em um espelho, em qualquer tipo de espelho, ele sai pelo foco, mas no caso do espelho convexo aqui, ele que vai pelo foco é a propagação do raio de luz aqui, ó, aqui, porque vai estar sempre do lado de cá, a gente não vai ser raio real, vai ser sempre os raios virtuais aqui, vai ser a propagação do raio de luz aqui. Quando ele entra aqui no vértice, ele sai aqui com o mesmo ângulo aqui, ele vai sair, vai ser refletido. E da mesma forma, o espelho convexo, ele vai entrar pelo vértice e vai sair pelo vértice com o mesmo ângulo. E se ele sai do centro aqui, ele volta para o centro. Aqui, ó, se ele é um raio apontado em direção ao centro, ele volta diretamente no centro. E da mesma forma aqui, só que aqui vai ser a propagação do raio de luz para o centro. Beleza? Vocês lembram isso aí da última aula? Isso aqui é uma revisãozinha básica. Mas tu sabia, ajuda, tipo, é, a forma da física que a gente tem hoje em dia é uma forma bem recente, é a forma vetorial, que foi feita, se não me engano, em 1800 ou 1900. Porque antes, a física, a mecânica, era basicamente toda assim, desenho, geometria. Se você ver, eu tenho o princípio do Newton, que foi descreveu a mecânica, né? Se você ver, todo geométrico, é só figurinha ele desenhando. Antes o pessoal não sabia não da existência de vetor, não. Vetor e matriz é uma coisa bem recente. Essa forma matemática. Era a partir de imagem que o Newton fazia. Aí eu acho é bem difícil de entender o conceito da mecânica a partir de geometria. Bom dia, Hillary. Aí com isso a gente dá uma boa revisada de como a reflexão da luz nos espelhos, convexo e côncavo. A partir disso, podemos construir as imagens. Tipo, como eu falei na aula passada, para uma imagem ser construída, basta apenas 2 raios de luz, onde a Hillary que a gente tem a imagem, entendeu? Ou seja, para um espelho convexo, a construção da imagem é simples. A imagem só vai ser sempre fora da esfera, né? A esfera é aqui, o foco vai ser dentro da esfera e o centro vai ser dentro da esfera. Ou seja, vai estar sempre do lado de cá, vai estar sempre lado esquerdo do vértice. Bom dia, Valmira. Ou seja, se a gente. O objeto vai estar sempre aqui nessa posição, vai estar sempre à esquerda do vértice. Aqui, ó. Porque a esfera aqui vai estar para dentro aqui. E a parte que reflete vai estar aqui do lado de fora. Ou seja, o espelho convexo aqui vai ser sempre dessa forma a imagem. Ou seja, se eu tenho um objeto aqui, como eu disse, se o raio ele bate paralelo no espelho, se esse aqui fosse côncavo, ele ia para o foco, né? Ou seja, ele vai ser refletido aqui e a propagação dele. Peraí, aqui tá errado essa imagem aqui. Eu não. Acho que eu. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Eu acho que eu ampliei a imagem aqui e deu errado aqui. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Correção simples aqui, rapidinho. Peraí, desculpa aí pelo erro técnico aqui. Voltando aqui. Aqui, voltando à imagem, isso aqui é um resumo do que foi dado na aula lá passada, o raio de luz. Se ele vai paralelo, ele sai pelo foco. No caso do convexo aqui, o prolongamento é que vai para o foco. Se ele bate no vértice, ele volta para o mesmo ângulo.
E aqui o convexo também. E se ele vai pelo centro, ele volta para o centro aqui. E aqui é o prolongamento do centro que ele vai. Ou seja, para o espelho convexo, aqui a gente tem a imagem, a gente pega dois raios de luz, um aqui saindo paralelo, ele bateria aqui e voltaria para cá, onde o prolongamento aqui seria no foco. E se ele vai para o vértice aqui, ele vai voltar, vai ser refletido com o mesmo ângulo aqui, em direção ao vértice. E o que vai ligar a imagem, como eu falei, é a ligação dos raios de luz. No caso aqui, a gente tem a ligação do prolongamento dos raios de luz, ou seja, essa imagem aqui é virtual, porque não é a imagem, não é a imagem real, não é a luz real que está se encontrando, são o prolongamento dos raios de luz. Deu para entender esse conceito de quando é virtual? Ou seja, aqui é onde é que vai ser construída a imagem. Nesse caso aqui você pode ver que a imagem vai ser sempre construída aqui, ó, entre o foco e o vértice aqui. E essa imagem aqui vai ser menor. Ou seja, e vai ser na mesma direção. Ou seja, em todo espelho convexo, você vai ver que a imagem vai ser virtual, porque é criada pelo prolongamento dos raios de luz e não pelo raio de luz verdadeiro aqui. Ela vai ser direita, ou seja, vai estar na mesma orientação da sua imagem aqui, do seu objeto aqui, e vai ser menor, porque também é menor. Deu para entender porque é virtual? Que é um conceito bem complicado isso aqui, tipo, porque quando a gente fala de lente, vai construir imagem e tal, a gente tem que saber o que é virtual e real, porque apenas imagens reais é que a gente pode projetar em anteparos, tipo, imagens virtuais não, a gente só consegue ver. Tá entendendo? Ou seja, se você tiver um espelho convexo, que você se vê nele, você vai ver que a sua imagem vai ser menor e vai ser dessa forma, vai ser uma imagem virtual que vai ser criada e vai ser tipo da mesma orientação que você tem, tá entendendo? Beleza? O espelho convexo é simples, só vai ter essa forma de criar imagem, tá entendendo? O espelho côncavo ele já cria vários tipos de imagem, tipo, beleza? Se você ver numa colher, de um lado da colher, você vai ver a imagem sempre assim, dessa forma, tá entendendo? Beleza? Espelho convexo é isso aqui, gostando de imagem. Você pega dois raios de luz aqui, parte do objeto aqui, e sabendo para onde vai o raio de luz. Agora vamos falar do espelho côncavo. Primeiro, é um objeto além do centro de curvatura. O objeto aqui tem o espelho côncavo, né? Aqui. A parte do espelho aqui é a parte de dentro e a parte não espelhada, a parte de fora. Ou seja, seria como se você estivesse dentro da esfera. Bom dia, Sara. Isso aqui é a forma do espelho côncavo. Ou seja, ele fala um objeto além do centro de curvatura, ou seja, um objeto aqui. Além do raio de curvatura, o raio de curvatura é isso aqui, ó. Como se tivesse uma esfera aqui, o raio é a metade do diâmetro, ou seja, aqui está além do raio da esfera. Se você tem um objeto aqui, você pega dois raios de luz. Pega um paralelo, ele vai sair pelo foco. Aqui. Você vê aqui que o que está saindo aqui não é a prolongação do raio de luz, é o raio de luz mesmo, tá entendendo? E se você pegar outro raio de luz aqui e no foco, ele vai sair o quê? Paralelo. Ou seja, a imagem aqui nesse caso, ele vai ser invertido. Ou seja, se você pegar um espelho côncavo e estiver muito distante, você vai ver que a imagem que vai aparecer lá vai aparecer de cabeça para baixo, tá entendendo? Entendeu? Ou seja, para um espelho côncavo, em que você coloca um objeto muito distante do espelho, você vai ver que a imagem é real porque é criado pelos próprios raios de luz, a imagem, aqui, ó, é criado pelo anteparo, o objeto aqui, espelho aqui, e é projetado no anteparo. A imagem vai ser invertida, ou seja, vai ser de cabeça para baixo, e vai ser menor que o objeto. Beleza? Deu para entender como é que construir essa imagem aí? Aqui a gente vai pegar os raios notáveis, né? Tipo, aqui tem o mesmo raio notável aqui. Tipo, paralelo, ele sai pelo foco, e se ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Beleza? Aí você vai ver que
A imagem vai sair como é criada pelo próprio raio de luz, é real, e é de cabeça para baixo, e é menor. Beleza? Agora vamos falar, aproximar mais do espelho, né? Agora vamos ver outro ponto aqui que é importante aqui. Tem um objeto sobre o centro de curvatura do espelho, ou seja, aqui no centro é como se você estivesse no meio da esfera que está o espelho aqui. Tem um objeto aqui, A. Se a gente bota um raio paralelo, ele vai sair pelo foco. E se a gente bota pelo foco, ele vai sair paralelo. Ou seja, você vai ver que o raio de luz vai ser encontrado aqui. Ou seja, se você tiver um objeto em cima do centro de curvatura, você vai ver que o objeto vai ser do mesmo tamanho aqui, só que de cabeça para baixo, entendeu? E vai ser real também, entendeu? Ou seja, você dá para saber quando está no centro de curvatura de um espelho a partir disso, a partir de quando você vê que sua imagem tiver você se aproximando do espelho, se você tivesse uma imagem menor, quando você se aproximar, você vai ver que sua imagem vai ficar do mesmo tamanho. Aí você vai estar no centro de curvatura. Isso aqui é por quê? Porque por causa dos raios notáveis aqui. Se ele sai paralelo aqui, ele sai pelo foco, e se ele sai pelo foco aqui, sai paralelo, vai sair do mesmo tamanho. Ou seja, no centro de curvatura, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Essa aula só vai ser isso, só vai ser construção de imagem, assim. Beleza? Deu para entender, né? Tranquilo. Qualquer dúvida, basta perguntar. Como eu disse, é simples, é só desenho. Essa aula é só de desenho. Isso é você pegar dois raios e fazer o desenho. E saber os conceitos, que se ele é paralelo, sai pelo foco, ou se ele entra pelo foco, ele sai paralelo. Se ele vai para o vértice, ele sai com o mesmo ângulo. E o outro é se ele vai pelo centro, ele volta pelo centro. Apenas isso. Agora, quando a gente se aproxima mais da lente, né? Se você, tipo, tava lá longe, né? Você foi para o centro, agora aqui, entre o centro de curvatura e o foco aqui, um objeto aqui. Da mesma forma, a gente pega um raio paralelo, ele vai sair pelo foco, né? E ele saindo, entrando pelo foco, ele vai sair o quê? Paralelo. Ou seja, você vai ver que a sua imagem ainda vai ser real, só que ele vai ampliar. Você viu que na outra imagem, o objeto aqui, ó, ele foi aumentando de tamanho, né? Aqui, ó, ele começou pequenininho, aí depois ele foi para o mesmo tamanho. E aqui, quando você vê aqui entre o centro e o foco, você vê que o objeto aqui ele já é maior que o seu objeto original, mas ainda assim. Peraí, deixa eu fechar aqui a janela. Você pode ver que aqui a imagem vai sair aqui, além do centro de curvatura, né? A imagem vai ser maior e ele vai ser invertido. E ainda assim real, porque é o encontro do raio de luz aqui, né? Do prolongamento do raio de luz. Ou seja, se você botar um anteparo, você vai ver que a imagem refletida aqui, ó, vai ser maior. Deu para entender? Beleza? É, muita coisa para decorar. E o pior é que cai na prova isso aqui, tipo, geralmente o vestibular 25% das questões sempre cai isso aí, tá entendendo? Mas não cai muito. Tipo, a maior parte do assunto que cai é mecânica, aí depois vem eletromagnetismo e ótica, e depois vem ondas, um pouquinho assim, uma de física moderna. É um dos assuntos mais importantes. Então. Aí o assunto que eu prefiro mais é eletromagnetismo, que é a física mais completa que tem, entendeu? Ou seja, deu para entender, né? Mas se você não quiser decorar, é só desenhar, fazer o desenhozinho, né? Mas o problema é que o desenho tem que estar simétrico, porque se você fizer aqui o centro de curvatura e o foco diferente, a imagem vai dar diferente, né? Aí você tem que ter régua para desenhar e tal. Se você não quiser decorar. Porque o foco é na metade do centro de curvatura aqui. É na metade do raio. Aí você, tipo, se você fizer o desenho errado, a imagem vai sair errada, tá entendendo? Se você desenhar a proporção. Tanto é que eu apanhei para fazer essas figuras por causa disso, porque minha figura não tava simétrica. Aí, tipo, minha figura tava dando estranha, tá entendendo?
não tava dando como aquela primeira no centro, né? Não tava dando embaixo do centro, tava dando mais próximo. Aí eu tive que ver na régua, ver lá na regra do PowerPoint para fazer certinho. Beleza? Se ele for aqui entre o centro aqui e o foco, vai ser maior, vai ser real e vai ser invertida. Mas e se for no foco agora? Objeto do plano focal aqui. Foco. A gente sabe que paralelo, ele sai pelo foco, né? Aqui. E se ele for pelo vértice aqui, ele vai sair com um ângulo igualzinho aqui pelo vértice aqui. Ou seja, você vai ver que o raio de luz não se encontra aqui. E ele nem vai se encontrar aqui a prolongamento. Ou seja, não vai aparecer imagem alguma. Porque essa imagem é imprópria, é chamada imprópria. Tipo, não sei se você já viu em matemática, mas isso aqui são duas retas paralelas. E duas retas paralelas, de acordo com a matemática, elas se encontram no infinito. Você já viu esse axioma da matemática que duas retas paralelas se encontram no infinito? É meio assim viajado, mas é um axioma da matemática lá, que pessoal. Ou seja, essa imagem dizem que se encontra no infinito. Eu nunca vi, mas se encontra no infinito. É. Isso aqui a gente leva em consideração, tipo, se, como posso dizer, divisão. Se você pegar dois palitinhos pequenininho, se você se distanciar muito, você vai ver que quando você se distanciar muito, você vai ver que essa reta se encontraria no infinito, né? Mas elas nunca vão se encontrar, elas vão se aproximar. Se você se afastar muito, pegar dois palitinhos, você vai ver que quanto mais você se distancia, mais aquela distância ali parece menor, né? Aí é daí que vem a ideia de que duas retas paralelas se encontram no infinito. Beleza? Deu para entender? Porque é imprópria. Porque as retas aqui, como você pode ver, é paralela. Ou seja, se o objeto estiver em cima do foco, você não vai ver nada. Né? Não vai ser criada imagem. Entendeu? Por quê? Porque os raios de luz é paralelo. Beleza? Assina a ata aí, Carla, por favor. Entendeu? E o nome que se dá a esse tipo de imagem é imprópria. Por quê? Porque não é construída imagem. Beleza? E agora, se a gente se aproximar mais do espelho, entre o foco e o vértice, você vai ver aqui, ó, entre o foco e o vértice. Se você pegar um raio de luz paralelo aqui, ele vai sair onde? Pelo foco. E se você pegar um raio de luz aqui, prolongamento aqui, né? Pega aqui. Se você pegar um raio de luz aqui no vértice, você vai ver que o raio de luz ele vai sair com o mesmo ângulo aqui que ele entrou. Ou seja, a gente prolonga aqui esse raio de luz e vai ver que o encontro não vai ser aqui. Não vai ser aqui o raio de luz. Você pode ver que esses raios de luz aqui estão divergindo aqui, ó. Eles estão se afastando. Como eles estão se afastando, você tem que ver o prolongamento de onde eles estão se originando aqui. Então, eles estão se originando aqui, ó. Isso aqui é o prolongamento, ou seja, a imagem vai ser criada, vai ser maior e virtual, porque não é criada pelos raios de luz verdadeiro, né? É o existente. Ou seja, vai ser criado pelo prolongamento do raio de luz, ou seja, uma imagem virtual e maior. Ou seja, se você vê a imagem, quanto mais você se aproximar do espelho, você vai ver que a imagem vai, aqui no caso, como vai aparecer aqui do outro lado. Ou seja, a imagem vai ser maior, virtual e na mesma direção. Ou seja, não sei se vocês viram, mas tem um certo padrão entre os tipos de imagens. Tipo, toda imagem virtual acontece porque no convexo e entre o foco e o vértice vai ser direita, ou seja, não vai ser invertido, vai ser na mesma direção do seu objeto e é maior, entendeu? Quando é prolongamento. Aqui no final, coloquei aqui um resumo aqui, ou seja, toda imagem de um objeto, toda imagem real de um objeto é invertida, ou seja, se for criado pelo raio de luz é invertida e pode ser projetada. Quando a imagem é virtual, ela é direita, ou seja, na parte do
do espelho convexo e no côncavo entre o foco aqui e o vértice. Quando o objeto se desloca, a imagem também se desloca, mas em sentido oposto. Aquela mesma coisa do espelho plano, né? Ele vai se deslocar em sentido oposto. E o elemento, o objeto, a imagem que estiver mais próximo do espelho será menor. Ou seja, quem estiver mais próximo aqui do espelho será menor. Aqui, ó. Aqui tá, vai aparecer aqui mais longe do espelho aqui, vai ser menor aqui. Aqui, ó, você pode ver aqui. Vai aparecer a imagem. Aqui, ó, vai estar mais próximo aqui do espelho menor. E aqui vai ser do mesmo tamanho. Aqui nem tá a imagem, nem o objeto vai estar mais próximo do espelho. E aqui, ó, pode ver que mais próximo do espelho vai ser menor. E aqui vai estar entre o foco e o vértice. Aqui essa imagem aqui vai ser menor também. Tá entendendo? Porque é o ponto mais próximo do espelho. Ou seja, quando a gente tiver um espelho esférico, o objeto que vai estar mais próximo do espelho vai ser sempre menor. Esses aqui são os pontos importantes a se destacar. Ou seja, e somente imagens reais, que sejam formadas pelos próprios raios de luz, é que podem ser projetadas em anteparos. Ou seja, você dá para pegar, como posso dizer, um papel, né? Fazer um cinema, se você pegar... você dá para refletir essa imagem, tá entendendo? Você dá para botar em anteparo e dá para fazer como se fosse um cinema. Beleza? Deu para entender esses são, acho que, as coisas que daria para decorar, né? Deu para entender? Se você não quiser desenhar, mas o importante é desenhar. A ótica geométrica é só desenho. Beleza? Deu para entender? Você pega, como eu falei, para construir a imagem, pega 2 raios notáveis e a partir deles, somente 2, você só precisa, somente 2 dá para criar uma imagem. Beleza? Agora eu vou botar um videozinho aqui para ficar mais fácil de entender. Os espelhos esféricos estão presentes no cotidiano da maioria das pessoas, no interior de lojas, no consultório de um dentista e até como parte de um kit de maquiagem. Para entender a estrutura desses espelhos, imaginemos uma esfera oca espelhada interna e externamente. Ao seccionar essa esfera com um corte reto, obtemos um espelho esférico. A parte interna da secção é um espelho côncavo e a parte externa um espelho convexo. Definimos alguns elementos para analisar as imagens formadas pelos espelhos. O centro de curvatura C, que corresponde ao centro da esfera que originou o espelho, o raio R, que é o raio da esfera, o vértice V, que fica no polo da esfera, e o foco F, que se situa na metade do raio, no ponto médio entre V e C. A reta que contém todos esses elementos é chamada eixo principal. Nos espelhos convexos, eles se localizam atrás do espelho. Nos côncavos, situam-se à frente dele. São vários os tipos de raios que podem contribuir para a formação de imagens. Consideraremos aqui apenas os 4 principais. Considerando os raios de luz provenientes do topo do objeto, analisaremos a seguir a incidência desses raios em um espelho côncavo. O primeiro raio incide no espelho paralelamente ao eixo principal e se reflete, passando pelo seu foco. O segundo raio passa pelo foco antes de atingir o espelho e é refletido em direção paralela ao eixo principal. O terceiro raio incide no espelho na direção do centro de curvatura e se reflete, passando pelo centro. O quarto raio incide na direção do vértice e é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. A imagem é formada na intersecção de pelo menos 2 raios provenientes do espelho. Assim, podemos obter a imagem de um objeto em um espelho esférico utilizando qualquer par de raios incidentes. Se considerarmos ainda a posição do objeto em relação ao espelho côncavo, os tipos de imagens formadas são diferentes. A imagem formada é real se a intersecção se der pelos raios refletidos,
Virtual se a imagem é formada na intersecção dos prolongamentos dos raios refletidos, e imprópria se não houver intersecção. Em um espelho côncavo, observa-se que para um objeto localizado entre o foco F e o vértice V, a intersecção dos raios refletidos ocorre atrás desse espelho, ou seja, no ponto de encontro do prolongamento desses raios. A imagem formada é maior que o objeto. Essa imagem é virtual, pois se forma pela intersecção dos prolongamentos dos raios refletidos pelo espelho. Essa propriedade é aplicada quando há a intenção de ampliar uma imagem, por exemplo, nos espelhos para maquiagem ou naqueles usados pelos dentistas. Consideremos agora os raios principais incidindo em um espelho convexo. Podemos notar que a imagem formada será sempre menor que o objeto e virtual, independentemente da posição do objeto em relação ao espelho. Os espelhos convexos ampliam o campo visual, por isso são muito utilizados em lojas, saídas de prédios e nos retrovisores de automóveis. Agora eu vou fazer aqui um exercício aqui rapidinho aqui. Aí depois eu voltar, a gente experimenta aqui, beleza? Aqui é um exemplo simples aqui. Ele fala aqui, usando apenas 2 raios notáveis, ele pede para determinar graficamente a imagem do objeto AB formado pelo espelho convexo esférico de seno de curvatura C. Ou seja, a gente pega 2 raios aqui, um aqui indo pelo centro aqui, ó. No caso aqui, como aqui é convexo aqui, e vai para o centro aqui, é o prolongamento aqui do raio de luz refletido aqui, ó. Beleza? E outro aqui indo pelo vértice aqui, saindo aqui, vai pelo vértice e vai sair com o mesmo ângulo aqui dentro. Ou seja, a imagem vai ser criada aqui pelo prolongamento. Ou seja, o que está cruzando aqui são os prolongamentos do raio de luz, ou seja, a imagem virtual, menor e direita aqui, beleza? Tranquilo? Agora eu vou botar uns vídeos de experimento aqui, aí assinata aí, por favor, quem chegou atrasado. Aí... Vamos falar agora de espelhos curvos, né? Um espelho é curvo quando a superfície espelhada não for uma superfície plana. É tão simples quanto isso, né? Dentre os espelhos curvos, né, a gente lança mão de espelhos esféricos, né? Espelhos esféricos. Claro que agora, a superfície que eu mencionei antes, né, é, na verdade, uma parte de uma superfície esférica, porque a superfície esférica é fechada, né? Uma parte dela, então, é uma superfície esférica, né? E aí, para esses espelhos, nós os classificamos, né, em 2 categorias, né? Os espelhos ditos côncavos e os espelhos convexos. As imagens, em geral, são diferentes, né? Quando a gente utiliza um espelho côncavo e um espelho convexo, né? Então, vamos, em primeiro lugar, explicar esse conceito, né, Cláudio, de côncavo e convexo. Isso. Olha, com uma colherzinha já é suficiente, né? Uma colher bem polida, a gente pode, inclusive, observar a diferença nas imagens, né? Também. Então, côncavo seria essa parte, né, que está afundada, né? Então, seria essa parte côncava. E o convexo seria essa parte... É o espelho convexo, essa parte, né? Exatamente.
Então a gente pode observar, inclusive, as imagens, né? Aqui tem uma imagem, né? Eu fiz aquela brincadeira, né? Que polindo um metal, né? Logo exatamente. você... Isso. Exatamente. E aqui a gente pode observar uma imagem menor, não invertida, quer dizer, uma imagem direita. Espelho convexo é isso mesmo. Isso mesmo. A imagem é outro tipo de imagem, né? E o côncavo, aí eu tenho várias imagens, aí depende da distância, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo a imagem de ponta-cabeça, né? Menor e invertido. Agora, conforme eu vou aproximando, né? Coloco um objeto bem próximo, vai chegar uma hora que a imagem ela fica direita, né? E maior do que o objeto. Então, ele pode ser usado muito bem como um espelho de aumento, né? Que você pode aumentar a imagem, né? No caso da colher, eu tenho essa parte aqui que é afundada, essa parte nós chamamos de côncava. Enquanto que essa parte aqui que ela é abaulada, que ela forma essa barriga aqui, essa parte aqui a gente chama de um espelho convexo. E a gente pode observar a diferença das imagens, né? Aqui a gente pode observar que a imagem não é invertida e ela é sempre menor do que o tamanho do objeto. Então aparece aqui uma imagenzinha que não está invertida e é menorzinha. Agora, a parte côncava é essa parte aqui do meio, né? A parte de dentro aqui. Se o objeto está muito longe, a gente pode observar que a imagem fica invertida, está tudo de ponta cabeça. Agora, conforme o objeto vai se aproximando, a imagem passa a ser direita, ou seja, não se inverte mais, e ele fica maior do que o tamanho verdadeiro, o tamanho real. A gente vai poder ver isso depois? Sim, Okay. exatamente, Então, nós podemos ver sim. E aí você tem uma concha, é a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, né? as duas superfícies, né, são superfícies curvas, mas não esféricas, né? Não esféricas. Não esféricas, Sim, né? É isso que é importante. Agora, você tem um lá que é uma superfície esférica mesmo. Esse sim. Esse aqui é um espelho usado para... E aqui tem um elemento importantíssimo, né? Que é o raio de curvatura da esfera, né? Porque aquilo não está esférica, completa, né? Mas, de qualquer maneira, a gente fala em raio de curvatura, porque isso é importantíssimo em relação à questão do foco. Né? Exatamente. Então, o raio de curvatura é um elemento extremamente importante, né? Na hora que a gente for estudar as imagens, né? De um espelho esférico qualquer, né? Esse é um espelho côncavo, né? Mas também se pode utilizar um convexo, né? Sim, um convexo aqui desse lado de cá. Está do outro lado, olha aí. Né? Nossa, ilustra a perfeição. A perfeição. Inclusive aqui a imagem é mais nítida, né, do que naquele caso anterior, né, onde ela parece sempre menor. Né? Exatamente. Muito aqui bom. Também é uma imagem menor. Nossa. Só que como ele tem essa curvatura, você pode pegar raios refletidos em ângulos que um espelho plano não pegaria. Então eu posso pegar, por exemplo, né? Certo. Raios ângulo, né? Exatamente. Então você aumenta o campo visual. Né? Então isso aí é muito interessante para usar em sistema de segurança. Então você pode colocar no carro, por exemplo, e você pode ampliar, né, o seu campo visual. Porém, tem um perigo, né, que a imagem é sempre menor, né, muito menor do que de fato é o objeto. E aqui no espelho côncavo, dependendo da posição que você coloca o objeto, você pode obter uma lente de aumento, quer dizer, um espelho de aumento. Então as mulheres usam muito isso para maquiagem, né, para você obter a coisa muda a partir do foco, na Exatamente. verdade, né? Se o objeto está longe, né, você tem uma imagem invertida, né, menor. Agora, quando ele chega no foco, desaparece a imagem vai para o infinito, e quando está entre o espelho e o foco, você tem uma imagem que é direita e maior. Bom, aqui então vamos mostrar o princípio de funcionamento dos espelhos curvos. E vamos usar um espelho plano mesmo para isso. Né? Então aqui tem um espelho plano, né? Tem um pedacinho de espelho plano aqui. E aqui um laser, um raio de luz. Então, colocando o espelho em frente a um raio de luz, a gente pode ver a luz ele reflete, né? refletida. Lá está. As leis da reflexão funcionam aqui, né? Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Agora, se
se eu colocar um espelho aqui, né, e colocar mais um outro espelho aqui, desse lado, a gente pode mostrar como que funciona os raios de luz, por exemplo, no espelho côncavo. No espelho côncavo, eu posso fazer esse raio que vem aqui ser refletido aqui para baixo e esse outro espelho fazer o raio subir. Ou seja, eu posso fazer esses raios aqui convergirem. Aqui, né? Então, nós temos aqui um raio que vem, bate, ele converge para esse ponto. Esse outro raio converge para esse ponto. Porque você pode ver um espelho esférico como composto por um número muito Isso, grande, né? Espelhos planos, planos. não é isso que você está fazendo? É isso que eu estou fazendo, exatamente. Então, aqui seria um espelho côncavo, ou seja, seria um espelho convergente. Né? Ele converge os raios de luz. Esse ponto na qual os raios paralelos convergiram, a gente chama de distância focal, o foco, né, desse meu espelho. Eu posso mudar o foco mudando a curvatura do meu espelho. Bom, então aqui eu tenho os dois espelhos formando aqui um espelho côncavo. Aqui seria o foco, então os raios convergem, né? Então aqui eu teria aqui um foco real. Agora, se eu abrir agora, fazer um espelho convexo, eu tenho que agora os raios divergem, né? Então eu não tenho mais um foco onde os raios se cruzam. Então nesse caso eu teria aqui atrás... O foco estaria aqui atrás. Isso, virtualmente, né? Um foco virtual. Bom, então ao invés de usar dois espelhos, eu poderia usar infinitos espelhos, né? Então nesse caso seria isso daqui, né? Seria um plástico, um espelho feito de plástico, na qual eu posso mudar a curvatura, né? E fica espelho esférico mesmo, não é isso? Pode ser esférico mesmo, pode ser, né, parabólico. Então, nesse caso, olha, no espelho plano, os raios de luz batem e voltam na mesma direção. Então, eu posso curvar esse espelho, olha, curvar, de forma que agora eles fazem os raios de luz convergirem aqui para o ponto, olha. Então, agora eu tenho os raios de luz, todos eles convergindo para esse ponto, né? Então aqui eu teria um espelho convergente, côncavo, né? E um foco real. O espelho é côncavo agora, né? Exatamente. Agora, se eu abrir agora, mudar a curvatura, olha, agora os raios de luz eles estão divergindo. Então, é que num caso, você tem uma situação onde os raios luminosos se cruzam num ponto, Isso. convergem para um ponto. Né? Exatamente. No segundo caso, você tem uma situação que é o prolongamento dos raios luminosos que se encontram nesse ponto. Né? Exatamente. Então, aqui estaria o foco, no caso desse espelho convexo. Né? Exatamente. E no caso anterior, você ilustrou o foco de um espelho côncavo, porque nesse caso o foco ele é real, né? Encontro dos próprios raios luminosos. Isso. É isso que você está ilustrando aqui, né? Esse seria no caso da colher, a parte, né, barriguda aqui da colher, né? Então eu teria os raios divergindo, né? Então eu não teria aqui uma imagem real, seria uma imagem virtual, porque seria o prolongamento dos raios. Então, nesse caso, é imagem virtual que acontece. E isso aqui, né, explica, na verdade, por que o objeto vai ser, aliás, a imagem vai ser menor do que o objeto. Né? Porque ela se forma atrás, né, do espelho, a imagem virtual, portanto, né? E aí, agora, é só fazer algumas continhas, ou utilizar o método gráfico, né, para você perceber que, nesse caso, a imagem é menor do que o objeto, e não é invertida. Né? Isso, exatamente. Vamos agora à experiência simples envolvendo um espelho côncavo. Espelho côncavo. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção, né, para o fato de que as imagens são sempre reais, né, porque resultam do encontro dos raios luminosos
refletidos pelo espelho, né? Se fosse o espelho convexo, não. A imagem, ela é uma imagem virtual, né? E a outra questão é que, às vezes, os espelhos, eles invertem as imagens, né? Então, as imagens podem ser reais, virtuais, né? Dependendo do tipo de espelho, né? Aumentada, reduzida, né? Existem, na verdade, várias possibilidades, né? É claro que, nesse caso, tudo depende em que posição relativa envolvendo o foco e o espelho, né? É isso que a gente vai ver agora na escola. Então, vamos às experiências, né? Você vai também explicar, né, como é que a gente pode calcular o foco, né? Porque medir a curvatura do espelho pode ser um pouco... a gente não recomenda, né? Então, como é que se pode medir experimentalmente o foco? Isso, né? exatamente. Ok, então vamos lá, a gente vai comentando, né? Ok. Bom, esse é um espelho que é bem fácil de encontrar no mercado, né? O pessoal usa para maquiagem, né? Então é um espelho de aumento, é um espelho côncavo. Então tem espelhos que aumentam 10 vezes, 5 vezes, 15 vezes, né? Então isso depende da curvatura. Então é só comprar um espelho assim, côncavo, uma vela, uma fonte de luz qualquer e um anteparo, né? Um anteparo branco, para a gente poder projetar a imagem. Bom, para você determinar assim de forma muito rápida, eu quero saber, por exemplo, rapidamente qual é a distância focal do meu espelho. É só, por exemplo, colocar o espelho apontado para um objeto muito distante, né? Por exemplo, o Sol. Tá. Né? Eu aponto para o Sol, né? E aí os raios incidem paralelamente e convergem no foco. Exatamente. Então, essa é uma maneira de medir também. Exatamente. É simples, né? Mas precisa ter uma fonte bem distante. Bem distante. Ou uma luminária, uma lâmpada que esteja muito longe. Né? Okay. Então, essa é uma maneira muito simples. Pode-se usar, inclusive, a equação de Gauss das lentes. Né? Então, a equação de Gauss diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', sendo que P é a distância do objeto até o espelho e P' é a distância da imagem até o espelho. Ou seja... Eu só queria chamar a atenção para você, para os alunos, né? É que a gente precisa tomar cuidado com essa fórmula, né? Porque às vezes o P' vai aparecer com um sinal negativo, porque tem uma convenção de sinais aqui, né? Exatamente. E o foco nessa fórmula também pode aparecer com um sinal negativo. Para espelhos convexos, esse F vai aparecer como um sinal negativo, porque é a coordenada da metade do raio. Okay. Então, é só para... Agora, esse caso aqui é tranquilo, porque você pode usar sem se preocupar com sinais, né? Exatamente. Porque o foco é positivo. Isso. Então, tudo aqui agora é positivo. No caso dos espelhos côncavos, né? Nos espelhos convexos, precisa tomar um pouco de cuidado com os sinais. Exatamente. É só isso que eu queria chamar a atenção. Okay. Então, se você usar a equação de Gauss, o P vai ser muito longe, né? Porque é a distância do objeto até o espelho. Se o P é muito longe, 1 sobre P tende a 0. Ou seja, 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre P', ou seja, a P' vai ser praticamente igual ao foco. Né? Fantástico, então, ótimo. É possível, então, determinar o foco de forma rápida. Agora, para ele fazer estudos sobre a equação de Gauss, eu posso fazer o objeto, uma vela, aqui o espelho, né? E aqui o anteparo. E aí a gente pode tentar descobrir, colocando, por exemplo, um objeto longe, né, do espelho, e com o anteparo a gente pode descobrir onde vai estar a imagem, olha. Ó, aqui aí já apareceu aqui a imagem, né? Invertida, né? Invertida, né? Menor. É menor, era a imagem menor. Isso. Então você pode medir esta distância daqui desta imagem até o espelho. Essa é P'. P', exatamente. Né? E a distância do espelho até o objeto é P. Então eu posso medir esses dois pares, né? Agora, eu posso mudar a distância do P. Agora, por exemplo, eu vou deixar nessa distância e eu procuro agora onde é que está a minha imagem. Então, vou deixar ela aqui mais ou menos. Olha, aqui está aparecendo a minha imagem. Aproxima um pouco mais. Ok, aqui, agora. Né? Aqui está a imagem, aí está, fantástico. Né?
Ela é invertida e maior, né? Olha só, a chama é maior. Um pouquinho maior, né? Agora Se eu você posso aproximar mais, acho que vai ficar mais né? é. Eu vou desfocar e vou Aí fazer está. a imagem, né? Olha lá, olha o Aqui tamanho maior. da imagem. Olha só, olha o tamanho da imagem. Então, nesse caso, Fantástico. Nossa, vamos pegar um ponto apenas, né? Para o aluno poder calcular em casa qual seria a distância focal desse espelho, né? Então, por exemplo, a distância entre o objeto e o espelho está dando 22 centímetros. 22 centímetros. 22 né? centímetros. P é igual a 22 centímetros. E pelinha, você vai medir agora. Vamos medir aqui. Então, aqui até a folha. E ali, quanto está dando aqui? 49, né? 49 centímetros. Ok. Tá? Então, eu tenho esses dois pares, eu posso descobrir qual é a distância focal. Ok. 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 1 sobre F. Exatamente. Então, agora é determinar a distância focal. Sabendo se a distância focal, você pode usar esse espelho como um projetor, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, descobrir... Sim, porque a distância focal é uma característica do espelho. Você mediu, acabou. Aliás, F é igual a R sobre 2. Então, o que eu acho interessante é que você consegue determinar o raio de curvatura da esfera. Então, eu acho isso muito bacana. Nesse caso, F igual a R sobre 2. Exatamente. Agora, uma vez que você descobriu qual Olha só, aumento, foco, que né? coisa. Você pode descobrir aonde vai estar a minha imagem, dado o foco, né? Dado essa distância, você pode descobrir onde é que vai estar a minha imagem. Inclusive, descobrir qual vai ser o tamanho dessa minha imagem, né? Porque I, que é o tamanho da imagem, dividido pelo O, que é o tamanho do objeto, é menos pelinha sobre P. Isso. Né? Que é a amplificação aqui dessa imagem. Então, o aumento linear transversal, Isso, né, é dado pela relação entre P e P', né, com sinal menos. Né? Isso.